Agora nós vamos começar. Já são 7h15. Então, nós já demos aí 15 minutos de tolerância para que todos cheguem na aula, tá bom? Então, vamos começar. Hoje nós vamos estudar sobre a signética. Esse é o sinal. Lembram que no mês passado, nós fizemos uma introdução à signologia, à signética, e hoje nós vamos estudar as classificações dentro da signética com base em 3 tipos de sistemas dentro desse assunto. O primeiro é o sistema articulatório. Esse sistema ele é muito parecido com os parâmetros fonológicos da Libras. Esse primeiro tipo de classificação da signética, conhecem, lembram dos parâmetros? Então, ele é um assunto muito parecido com esse sistema parâmico, fonológico da Libras. A gente estuda parâmetros, que nós estudamos parâmetros, a gente vê que existem 5 parâmetros, mas dentro da signética a gente vai ver dentro desse sistema 13 tipologias relacionadas à signética. O segundo tipo, a segunda classificação da signética, vai ser o sistema espacial, que é bastante importante em todo o contexto de sinalização. Vai estar muito relacionado às questões espaciais. E a terceira classificação, o sistema perceptual. Esse vai ser um sistema que vai estar muito relacionado às questões de intersemiótica dentro da Libras. Muito relacionado também à questão poética dentro da língua brasileira de sinais e seus diversos tipos. Então, hoje nós vamos estudar esses 3 tipos, essas 3 classificações dentro da signética. Vocês já conhecem alguns, outros vocês podem não conhecer e nem saber como eles são constituídos, mas ao longo da aula vocês vão estudando, ok? O primeiro sistema, como eu já disse, ele é muito parecido com os parâmetros da Libras, só que no caso, ao invés de 5, eles são 13, eles são classificados em 13 tipos, e aí dentro do slide vocês podem estar acompanhando o que eu estou colocando para vocês. Ok? Então, observem o slide. Quando a gente estuda os parâmetros na Libras, a gente vê que eles são constituídos a partir de 3 parâmetros principais. O primeiro, as configurações de mão. Qual é o sinal? Esse é o sinal utilizado para configurações de mão, certo? O segundo, o ponto de articulação. Qual é o sinal? Esse é o sinal utilizado para ponto de articulação. E o terceiro parâmetro principal, movimento. Esse é o sinal usado para movimento, ok?
Esses três parâmetros são os parâmetros principais e eles foram criados por quem? Né? Quem foi o pesquisador que deu início, às vezes, aos estudos, né, iniciais dos parâmetros de Libras? Foi um professor linguista chamado William Stockow. Qual o sinal dele? Esse é o sinal do linguista William Stockow. Por volta dos anos de 1960, a partir de várias pesquisas desenvolvidas, ele criou, a partir de suas pesquisas, esses três principais parâmetros fonológicos dentro das línguas de sinais. Até então, esses parâmetros eram da língua de sinais americanas, a ASL, lá nos Estados Unidos. Todos esses parâmetros foram desenvolvidos a partir de pesquisas que ele foi desenvolvendo. Aqui no Brasil, essas pesquisas elas foram desenvolvidas pela professora Ronice Quadros, junto com a professora Lodeni Carnop, as duas a partir dos seus estudos também, a partir do trabalho que o William Stockow já desenvolvia, eles criaram esses parâmetros também, inclusive elas criaram um livro, Estudos Linguísticos, que é bastante conhecido em toda a academia relacionado à língua de sinais aqui no Brasil. Esse é o sinal do livro Estudos Linguísticos. É muito importante que vocês leiam para que vocês se apropriem desse assunto. Então, aqui no Brasil, né, a gente vê que, inclusive também nesse material, nós temos os 5 parâmetros, né? Mas, recentemente, em 2019, um professor surdo chamado Valdo Nóbrega, esse é o sinal dele, ele pesquisando assuntos relacionados à fonologia da Libras, ele conseguiu, né, a partir das suas pesquisas, ampliar mais o número da base parâmica da língua de sinais, constituindo assim 13 parâmetros. Por exemplo, o sinal de velho. Essa é a configuração utilizada para o sinal de velho, uma configuração de mão em S. Qual seria o ponto de articulação para esse sinal? Ele é feito aqui no queixo. Ok? Certo? E não necessariamente precisariam de movimento agora nesse início. Vamos fazer um estudo, né, mais minucioso. Então, primeiro, a configuração de mão em S, o ponto de articulação, e o terceiro, agora, trabalhando o sinal para o movimento, né, desse sinal, que ele é feito tanto de cima para baixo, ou então raspando no queixo. Algumas pessoas, né, têm essa variação de movimento para esse sinal, ok? Então, ou batendo para cima e para baixo, ou então raspando no queixo, que é uma diferença mínima de movimento utilizado. Vocês estão acompanhando o slide? Então, como a gente já trouxe, né, o primeiro parâmetro principal vai ser a configuração de mão. E qual seria, né, um conceito para esse primeiro parâmetro? Então, vão ser as formas, né, das mãos, todas as formas possíveis de configuração que a mão ela desempenha em relação a um dado sinal, né, considerando todos os dedos,
Então, por exemplo, vejam algumas configurações como essas que eu estou fazendo. Todas essas são configurações diversas que podem ser utilizadas ao se realizar um dado sinal, tá certo? Agora, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, essas configurações de mão, elas podem ser, a depender do sinal, utilizados com a mesma configuração de mão. Então, por exemplo, essa configuração de mão, que seria uma configuração de mão em S. Eu posso fazer usando essa mesma configuração em frente à testa. Eu posso fazer com essa mesma configuração em cima da boca. E posso fazer um outro sinal com essa mesma configuração, que no caso, respectivamente, seria o sinal de aprender, sábado, amor, e aqui no ouvido pode ser ouvinte, abaixo do braço pode ser desodorante. Então, detalhadamente, eu vou explicar agora para vocês, né, como é que se dá a constituição desses sinais. Então, o primeiro, como eu já disse, o sinal de aprender, né, o que é estudado, o que é considerado como meio, né, para o desenvolvimento. Já aqui na frente da boca, né, então seria uma fruta, né, laranja, que é possível de comer. Tá certo? Em frente ao peito, né, está relacionado a algo sentimental, né, ao amor, ao lado aí do coração. Né, ao lado da orelha, né, seria ouvir, ouvinte. Então, aprender, laranja, amor, ouvinte, são... deixa eu pensar aqui. São 4 sinais que possuem uma mesma configuração de mão para todos eles, mas que divergem em outros parâmetros, tá ok? Vejamos um outro sinal com essa configuração. Esquecer, usando essa configuração de mão, esquecer. Certo? Com outro sinal agora com essa outra configuração de mão. Aprender. Então vejamos aqui, vamos fazer uma comparação entre esses dois sinais. Certo? São configurações de mão diferentes. Então, por exemplo, ambos os sinais, eles são iguais? Não, eles são diferentes. Correto? Eles são diferentes nesse contexto com base na configuração de mão. Então, prestem bastante atenção nesse exercício que nós estamos fazendo, para que durante o questionário vocês tenham maior facilidade ao responder à atividade, tá certo? Então, fazendo análise desses dois sinais, são sinais que possuem o mesmo ponto de articulação, mas as configurações são diferentes. Então, quando a gente estuda as configurações de mão, a gente vai ver que existem 61 configurações de mão. É necessário que vocês memorizem, né, uma a uma? Não, não. O importante é que vocês assimilem o que constitui as configurações de mão, o alfabeto, né, como um todo. Isso é importante que vocês estudem, né, memorizem. Quando a gente vai ver, né, ao pé da letra, a gente vê que são 26 letras, né, ou seja, 26 configurações de mão que estão relacionadas ao alfabeto. Isso vocês precisam estudar, mas todos esse alfabeto, nessas configurações possíveis do alfabeto, estão dentro das 61 configurações de mão. Tá certo? Então, hoje, né, nós temos aí um quantitativo de 61 configurações de mão. Lembrando que esse quantitativo, ele é um número já um tanto ultrapassado. Com base em pesquisas já realizadas, a gente já tem catalogadas 123 configurações de mão. Né? Então, são muitas configurações de mão.
pesquisadas e já catalogadas. E a partir de outras pesquisas que a gente já realiza, né, às vezes a gente observa que às vezes ainda fica faltando uma configuração ou outra que não estão inseridas, né, dentro de toda essa tabela. Algumas, por exemplo, não tem sinal, né, às vezes a gente tem a configuração de mão catalogada, mas a gente não tem o sinal propriamente dito para aquela configuração de mão. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês conseguem ver os slides? Aqui estão, né, 61 configurações de mãos, né, e a gente precisa, vamos perceber essa configuração. Ela está aí na imagem, vocês conseguem localizar? Não, ela não está nessa imagem. Não temos ainda essa configuração de mãos nessa imagem no slide. Também temos esta, por exemplo. Ela está presente nessa tabela? Também não a encontramos. Então, algumas configurações de mãos não estão nessa tabela, o que a faz estar desatualizada, como eu falei, né? Já temos 123 configurações, tá bom? E aí eu só mostrei alguns exemplos para vocês ficarem cientes. Desculpa, só um instante. Primeiro eu vou estar explicando, sinalizando, tá? E ao fim eu abro para perguntas, tá bem, Thiago? Então, nós já falamos, né, sobre as configurações de mãos, tudo ok? Já discutimos um pouco sobre esse tópico. E agora vamos falar sobre um ponto de articulação, né? Ele pode acontecer em várias partes do corpo. Testa, olho, bochecha, pescoço, queixo, em qualquer lugar, né? Estes são os pontos de articulação. Também, na perna, por exemplo, o sinal de calça, né, ele é feito na perna. E pode ser representado dessa forma aqui na mão, como eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, o sinal de short, né, saia, eles são realizados abaixo, né, por isso que vocês não conseguem ver neste momento. E aí, eles são realizados na perna, então também se constitui um ponto de articulação. E também temos este espaço à frente do corpo, que é denominado de espaço neutro. E acontecem vários sinais neste espaço, como o sinal de trabalhar, por exemplo. Ele acontece no espaço neutro. O sinal de brincar, brincadeira, também está no espaço neutro. O sinal de consertar, conserto, ajustar, também é outro exemplo que acontece neste espaço. E também o sinal de besteira, né? Também acontece. Né? Eu trago esses 4 exemplos nesse momento para demonstrar o espaço neutro. Espaço neutro é bom destacar que significa que não está fixado ao corpo, e sim à frente do corpo.
tá? É diferente de quando realizamos um sinal na testa, por exemplo. Vejamos. Conseguem ver a testa como um ponto de articulação? Por exemplo, o sinal que a gente já aprendeu há pouco, né? Os sinais que nós aprendemos. O sinal de aprender, o sinal de esquecer, o sinal de consciência. Todos são realizados na testa. O sinal de pensar também acontecem no ponto de articulação testa, ok? Vejam as imagens aí no slide. Nós temos a testa, né, para o sinal de aprender, e temos a mesma configuração de mãos que vimos há pouco, à frente da boca para o sinal de laranja. Né? E aí é importante que nós vejamos e comparemos esses pontos de articulação, de aprender e de laranja. Eles são iguais? Eles são diferentes, porque o ponto de articulação é diferente. Se invertêssemos, né, se mudássemos, o sinal de aprender e o sinal de esquecer, vamos compará-los. Principalmente o ponto de articulação. O ponto de articulação é igual, né? Ambos acontecem na testa, certo? Agora, vamos para o próximo tópico. Deixa eu passar o slide. Prontinho. Vejamos, relembremos, né? Configurações de mãos, já vimos. Ponto de articulação também. E agora, o terceiro parâmetro será o movimento. E o que seria o movimento? A gente vai ver que tem sinais que têm movimento, né? A maioria dos sinais tem movimento. Por exemplo, aí na imagem vocês podem ver dois exemplos. O sinal de galinha. Observem o movimento do sinal. Fechando os dedos. Este é o movimento. Fechando os dedos a partir do dedo mindinho. Também o sinal de homem. Vejam, observem o movimento. Mas também pode acontecer de alguns sinais não terem movimento. Por exemplo, este sinal, né, ajoelhar-se, está ajoelhado. Ele não tem movimento. É um sinal estático. Percebem? Na realização deste sinal, não há um movimento. Outro exemplo. Estar de pé, ficar de pé. Também é um sinal sem movimento. Deixa-me ver outro exemplo. Pensar, né, dessa maneira. Também está parado, né? E aí, nesse caso, vai depender de pessoa para pessoa, né? A forma de sinalizar pode ser parada, alguém pode sinalizar pensar batendo na têmpora, e aí vai ter movimento. Isso é uma variação, né, de pessoa para pessoa e que é bastante pesquisada. Então, vimos esses três parâmetros, né, que constituem o sistema articulatório,
como já mencionamos, né? Esses são os parâmetros que estão dentro desse sistema, né? Os principais. Faltam outros 10, mas, né, no momento não conseguimos explorar todos. Aqui nós vemos os tipos de movimento, que são vários também. E aí, esses tipos de movimento, eles não estão internos ao sistema articulatório. É bom destacar isto. Essa variação, né, esses tipos de movimento, eles estão dentro de outro sistema. Do sistema espiral. E aí são vários. Espacial, desculpa. E eu vou estar apresentando esses tipos de movimentos agora. Como vocês podem ver na imagem, nós temos o movimento retilíneo, né? Por exemplo, no sinal de estudar. Vejam que é um movimento de cima para baixo, é um movimento reto, retilíneo. Nós também temos no sinal de porquê. Vejam que é o mesmo movimento. Porquê? Também é um movimento de cima para baixo, um movimento retilíneo. O mesmo acontece para o sinal de encontrar. Vejam, ó, como é fácil o sinal de encontrar, né? Duas pessoas se aproximam e se encontram. E nesses 3 exemplos, trata-se do movimento retilíneo, ok? Vamos ver um outro tipo de movimento a seguir. Como vocês podem ver no slide, nós temos o movimento helicoidal. Por exemplo, no sinal de óleo ou azeite, também no sinal de macarrão, mais uma vez, macarrão. E aí tem as variações, é bom destacar. Algumas pessoas sinalizam com um dedo, com 2, né, com médio indicador. E aí vocês podem encontrar dessas 3 formas, com 1, 2 ou 3 dedos. E este movimento também está presente no sinal de alto, né? Uma pessoa é alta. Também temos o movimento helicoidal. E vamos ver mais um terceiro tipo de movimento. É o movimento circular. E aí eu trago como exemplo bicicleta. Observem o movimento. O sinal de brincar. E o sinal de idiota. Também o sinal de louco. E são vários, né? Domingo, por exemplo. Saudade.
gostar, percebam que todos têm o mesmo movimento. E aí são muitos que a gente pode encontrar com esse tipo de movimento. Continuando os tipos de movimento, a gente também tem o movimento semicircular, que está presente em sinais como surdo, sapo, grávida ou gravidez. Um outro sinal. De novo, o sinal que a Rosângela está trazendo, né? De novo, outra vez. O sinal de coragem também é marcado pelo tipo de movimento semicircular. Coragem. Então, nós temos diversos tipos de sinais que são constituídos também pelo movimento semicircular. Vejamos mais um tipo de movimento. Um outro tipo de movimento é o movimento sinuoso. Ele é um movimento que possui esse desenho que representa esse tipo de movimento, o movimento sinuoso. Vejamos alguns sinais que possuem esse tipo de movimento. Brasil. Brasil possui esse tipo de movimento. O sinal de barco. Barco. Tiago está colocando o sinal para famoso. Não, esse não. Daqui a pouquinho a gente vai ver. O sinal de mar. Mar. Mais alguns sinais. Rio. Então, esses são sinais que possuem um movimento sinuoso, certo? Então, por exemplo, né, um carro que está no movimento, né, íngreme, né? Então, são momentos que possuem, né, subidas e descidas, tá certo? Tá claro? Então, são sinais também que possuem esse tipo de movimento. E por último, o sexto tipo de movimento vejam, é o movimento angular. Esse é o nome angular. Vejamos alguns sinais. Relâmpago. Relâmpago possui esse sinal de movimento angular. Eletricidade ou elétrico. Um outro sinal, difícil. Difícil. O sinal mais ou menos de violência, né? O dedo ele possui essa marcação, né, visual também do desenho angular. Violência. Então, por exemplo, num hospital, né, não tem também aquele aparelho que faz, né, o eletrocardiograma, que faz a medição, né, do ritmo cardíaco. Também é um sinal
que constitui, né, de movimento angular. Então, a gente pôde observar que dentro do parâmetro movimento, nós possuímos 6 tipos de movimentos que estão dentro da segunda classificação da signética, né, o sistema espacial. Lembrando que dentro do articulatório a gente vai ter esses tipos, né? Eles não estão dentro da classificação articulatória, eles estão dentro de um outro sistema, o sistema espacial, o segundo sistema. Ok? Passamos para o próximo. Observe o slide. Pronto? Conseguiram ler? Ainda falando, né, do movimento, do parâmetro movimento, a gente estudou 6 tipos de movimentos. A gente vai ver também que dentro desse parâmetro existe também uma subclassificação que está relacionada à direcionalidade, né, ou à direção desse movimento. Ou também, né, algo relacionado a direcional. Então, direcionalidade, direção, direcional, que seria mais ou menos uma subclassificação relacionada ao movimento ainda. E a gente vai ver que, relacionado à direcionalidade dos movimentos, nós possuímos 3 tipos. A primeira classificação relacionada à direcionalidade desses movimentos são os movimentos unidirecionais, ou unidirecional. Vocês viram? No caso, nesse primeiro tipo, né, de movimento relacionado à direcionalidade, vão ser aqueles sinais, aqueles movimentos que possuem apenas uma única direção. Então, por exemplo, o sinal para proibido. Né? Então, proibido. Possui uma única direção. Um outro sinal. Sentar. Esse é o movimento para o sinal sentar e ele possui apenas uma única direção. Sentar. Vejamos outros exemplos. Mandar. Possui apenas uma única direção de movimento do sinal mandar. Esse é o movimento e ele possui uma única direção. Tá certo? Ok? Observe o sinal para sentar, uma única direção também. O movimento só tem uma única direção. Agora observem o sinal para cadeira. Observe como o movimento ele é repetitivo. Nesse contexto, ele não é mais unidirecional. Certo? Porque nesse contexto, o sinal para cadeira ele tem mais de uma direção. Né? Então, proibido, ele é um sinal com uma única direção. Sentar, ele é um sinal constituído por um movimento de uma única direção. Então, são exemplos de sinais que possuem apenas uma única direção de movimento.
Saindo dessa primeira tipologia, né, relacionada à direcionalidade, a gente entra nos sinais de movimentos bidirecionais. Certo? Que vão ser sinais que são realizados por uma, né, ou por ambas as mãos, e eles possuem duas direções diferentes. Então vejam o sinal para juiz ou julgar. Observem que esses sinais, eles têm duas direções. Uma direção para cima, outra direção para baixo, que nesse caso são alternadas. Um outro sinal. O sinal de brincar. Brincar, ele é um outro sinal também bidirecional. Trabalhar também é um sinal bidirecional. Primo também é um sinal bidirecional. Mais um sinal. Discutir ou política, né, também é um sinal bidirecional. Observem que eles possuem duas direções. O sinal para pronto. Pronto. Ou acabar, a depender do contexto. O sinal de grande ou imenso. Ele é um sinal também bidirecional. Grande ou imenso. Então, tem vários sinais, né, que possuem esse movimento bidirecional, que podem ser feitos com uma ou ambas as mãos diferentes. Vamos ao terceiro tipo relacionado à direcionalidade do movimento, que são os movimentos multidirecionais, sinais que possuem movimentos multidirecionais. No caso dos movimentos, dos sinais que possuem movimento multidirecionais, são os sinais que possuem, no caso, diversos tipos de movimentos, ou perdão, de direção de movimento dentro de um mesmo sinal. Certo? Pesquisar, por exemplo. Observem como ele é um sinal que possui, né, muitas direções ao longo da realização desse sinal. O sinal também de incomodar, ou a depender do contexto, né, o sinal para chato. Então, ele é um sinal que possui multidireções. Tiago deu um exemplo para pintar. Não. Nesse caso, é um sinal mesmo para incomodar. Observe que ele é um sinal que é constituído por multidireções. Então, um contexto, né? Então, a pessoa está explicando, né, um assunto, está demorando, né, aquela coisa, né, e blá, 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 blá. Nossa, como tá chato, né? Então, um contexto prático desse sinal, de aplicabilidade desse sinal. Tá bem? Não, a mão na horizontal, Thiago. Não na vertical. Isso, dessa forma. Chato. Ok? Então, por exemplo, o sinal para intérprete já é um outro contexto, não está nesse contexto de movimentos multidirecionais, tá certo? Aqui eu estou trabalhando com o sinal mesmo para incomodar. Então,
A gente viu que com relação à direcionalidade, né, dos movimentos, eles podem ser divididos em unidirecionais, bidirecionais ou multidirecionais, que estão dentro, né, da classificação relacionada ao contexto, ainda falando da classificação da cinética, né, dentro do sistema espacial, que vai estar relacionado a, ao conceito, né, relacionado à direção dos movimentos para esse contexto trabalhando. Vou pular esses slides. Essa temática, né, sobre os pares mínimos que eu pulei agora, depois nós iremos retomá-la, tá bem? Então, vou deixar aqui reservado para em outro momento a gente estar discutindo. E agora, nós vamos tratar, como vocês podem ver aí nos slides, dos parâmetros secundários. Vejamos. Vocês conseguem ler os slides? Pronto. Então, conforme estamos vendo sobre a disposição das mãos. Vou dar um exemplo prático para vocês. Observem. Diferente. O sinal de diferente. Tem um movimento, né, como a gente pode perceber. As duas mãos são utilizadas, né, ambas as mãos, certo? Também utilizamos as duas mãos com o verbo sentar. Percebam. E outro exemplo, vejamos. O sinal de agradecer, ou obrigado, obrigada, também utilizamos duas mãos, ok? E aí também, claro, mais uma vez, trazendo a questão das variações, podemos ver sendo utilizada apenas uma mão na testa. Vocês também podem ver dessa forma, com ambas as mãos ou apenas com uma, também é possível. E o sinal de burro também pode ser feito com as duas mãos ou apenas com uma. Também é recorrente dessa maneira. O sinal de sempre ou continuar também pode ser realizado com as duas mãos ou apenas com a mão dominante. Ambas formas são possíveis e são utilizadas. Mais um exemplo. Calma, tranquilidade. Ó, calma. Observem o movimento e a realização com as duas mãos. E também, né, mais uma vez, pode ser realizado com uma mão apenas. Vai depender de pessoa para pessoa, né, de sinalizante para sinalizante. Então,
né? Frisando bem, podemos utilizar uma mão ou as duas mãos. E essas características são internas ao sistema articulatório. Esses quatro parâmetros que eu mencionei. O primeiro, relembrando, né, configurações de mãos. O segundo, parâmetros. O terceiro, movimento. E agora, né, a disposição das mãos, né, que é o nosso quarto parâmetro do momento. Abaixo, na alternativa B, nós podemos ver a orientação das mãos. Vejamos sobre a orientação das mãos. O sinal de orientação de mãos é este, realizado desta maneira. Mais uma vez. Ok? Conseguiram pegar o sinal? Bom, vamos lá. Do que se trata, né? A orientação pode ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro, à frente, atrás. Isto, né, é a orientação da mão. Vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, o sinal de montanha. Vejam a orientação da mão. Primeiro para cima, depois para baixo, novamente para cima. Essas orientações compõem o sinal de montanha. Mais um exemplo. O sinal de baixo, baixinho. Por exemplo, algo barato, né? Quando a gente une ao sinal de dinheiro. Ou baixar o valor, né? Diminuir. Qual a direção, né? Qual a orientação? Para baixo. Mais um exemplo. O sinal de fritar, né? Colocar no fogo, colocar, né, e virar, né? Estar fritando ali no fogo. Observem o movimento, ó. Primeiro para cima, depois para baixo. Estas são as orientações das mãos. Nesse tópico também, né, este tópico também compõe o sistema articulatório. A orientação das mãos. Bem como e também compõe o sistema espacial. A orientação das mãos está em ambos sistemas. Principalmente no espacial, né? Quando a gente pensa essa orientação para cima, para baixo, para os lados, ok? Vejamos a letra C. Como vocês puderam ler, na alternativa C, eu trago a região de contato, que tem este sinal, o sinal de contato. Vocês já conhecem, né? A escrita de sinais. Quando a gente trata de contato, a gente utiliza a hashtag. Tem alguns símbolos para representar o contato na escrita de sinais. E elas também compõem o sistema articulatório. Na língua de sinais, né, claro, nós temos o toque, né? Tocar rapidamente.
o toque, né, como vocês podem ver. Por exemplo, o sinal de medo realizado no peito, né, tocando, medo. Observem esse movimento, esse toque que é realizado. Também temos o sinal de conhecer, tocando aqui na base do queixo. E também o sinal de ônibus. Também temos esse movimento. Um toque rápido. E esse toque é representado também na escrita de sinais, como vocês já viram. Nós também temos o toque duplo, né? Também é representado da mesma maneira na escrita de sinais, como o sinal de surdo, né? São 2 toques. Também o sinal de família. Observem, são 2 lugares tocados, né? São 2 toques. Mais um exemplo que eu posso dar seria saúde. Observem. 1, 2 toques. De um lado, depois do outro. Ok? E mais embaixo nós vemos o Tiago sinaliza o sinal de perfil. Não, Tiago, só um minutinho, daqui a pouco eu te explico essa questão, tá? Nós temos também, como eu estava falando, o risco. Como assim, né? Como é que é representado na escrita de sinais? Tem um círculo com um ponto ao centro. Vocês recordam dessa maneira de representar em escrita de sinais? Pronto, né? Esse círculo com um ponto ao centro é o risco. Conforme este exemplo, ó, que pode ser o sinal de cirurgia. Outro exemplo, sinal de pessoa. Observem o movimento, é um risco que é feito. Pessoa. Que pode ser feito com essa configuração de mãos, não é? Ou com o P. Pode acontecer das duas maneiras. E aí se trata do movimento tipo risco, que é representado em escrita de sinais, como eu falei, por um círculo com um ponto ao centro. Também temos o deslizamento. E como ele é representado na escrita de sinais? Vamos ver se vocês recordam. Uma espiral circular. Vocês recordam desse símbolo na escrita de sinais, que também representa um tipo de movimento? Recordam? Essa espiral, né, é o símbolo que representa o deslizamento em escrita de sinais. Por exemplo, o sinal de curso, observem, não é algo fixo ao corpo, ele desliza. O movimento tem essa característica,
Tá bem? Também no sinal de educado, educação, também acontece o deslizamento. Em terceiro exemplo, seria o sinal de limpo. Limpo ou higiene, a depender do contexto. O sinal para galinha. Galinha. São sinais que possuem esse tipo característico. Então, relacionado a contato, também está dentro do sistema articulatório. Ok? Então, recapitulando as configurações de mão, o segundo ponto de articulação, o terceiro, movimento, o quarto, relacionado ao contato, quinto, orientação da mão, sexto, relacionado à questão da simetria das mãos. Então, falta ainda 7 tipos de parâmetros classificações dentro da signética. Leiam, por favor, o slide. Ok? Então, dentro desse contexto, a gente adentra agora no campo dos componentes não manuais, que vão estar relacionados às expressões, por exemplo. Então, as expressões não manuais, que está relacionadas às expressões faciais e corporais, bem como às orientações das mãos, são os parâmetros secundários, e eles nascem a partir do estudo patiniano no ano de 1979. Ok? Até então, esses 2 parâmetros ainda não tinham sido catalogados e ainda não tinham entrado no campo parâmico fonológico das línguas de sinais. E depois desse estudo, em 1979, ele adentra nesse campo. Então, as expressões não manuais, tanto de cunho facial quanto de cunho corporal, elas estão relacionadas à face e corpo, respectivamente. Ok? As expressões faciais e as expressões corporais, elas compõem, também são chamadas como as expressões não manuais, e compõem, né, o sexto parâmetro dentro do campo da signética, da tipologia articulatória. Lembrando que, a partir dessa perspectiva, elas são catalogadas de formas separadas. 7 faciais, corporais 8. Então, essas são as expressões faciais, por exemplo. Tristeza, choro, de raiva. Observe que a mudança dessas expressões faciais constituem esse parâmetro e são chamadas de expressões faciais afetivas. Dentro desse campo também, a gente vai ter as expressões
faciais, gramaticais. As afetivas, que vão estar relacionadas à questão de sentimentos, na maioria das vezes. Então, por exemplo, raiva, tristeza, alegria. Felicidade. Uma pessoa quando está brava, quando está séria. Medo. Então, todos esses sentimentos, eles estão dentro das expressões faciais afetivas. Ok? As expressões faciais, elas são muito importantes ao longo de toda a sinalização. Então, quando a gente parte, por exemplo, para as expressões com base no corpo, exemplo. Um homem, olha como um homem, né, ele anda, né? Vamos colocar dessa forma, por uma questão, né, corporal, né, robusto, o andar. Agora observe como a mulher ela caminha, né? Então a gente já tem uma representação aí do salto, né? Aparece essa personificação. Então essa incorporação, essa personificação do tipo de andar é de ordem corporal. Da mesma forma, por exemplo, como a forma como os animais eles andam. Por exemplo, o voar de um pássaro. Nesse contexto, né, um voar mais marcado, que é também de ordem das expressões corporais, ok? Um outro exemplo. Às vezes, apenas com as expressões faciais a gente consegue fazer a representação de um dado sinal sem a necessidade de utilizar as mãos. Será que é possível? Vamos passar essa parte, depois a gente volta. Vejamos alguns exemplos. Leiam esse slide, por favor. Já leram? Então, com relação à questão dos sinais, né, faciais, então observem, por exemplo, alguns exemplos aqui sem a utilização das mãos. Que sinal é esse? É o sinal de roubar. Eu posso fazer o sinal de roubar apenas com expressões faciais, corpo. E esse sinal? É o sinal para sexo. Apenas com expressões faciais eu consigo fazer a representação desse sinal. E aqui? Observem. Né, o sinal do soar de um motor de moto, né, ou então o soar do motor de um helicóptero. E agora? Esse outro sinal. Uma pessoa maldosa, né? Ó, observe. Um outro. Observe essa expressão facial. Né, que marca a enfatização de algum dado sinal. Então, esses dois tipos de expressões, as expressões faciais e corporais, né, eles também estão dentro do campo de ordem da signética, do sistema articulatório, e juntos eles conseguem... tem um aluno que está querendo fazer alguma pergunta?
levantou a mão, depois abaixou. Não? Posso continuar? Vocês estão com alguma dúvida com relação à questão da aula? Algum detalhe que vocês queiram tirar? Então, a gente está vendo que dentro do sistema articulatório, nós já temos, né, 8 parâmetros. Já vamos no 8º parâmetro. Nenhuma dúvida? Então, ótimo. Então, a gente já chegou no 8º parâmetro. Falta quantos para constituir o sistema articulatório? Vamos finalizar agora o uso do PowerPoint e nós vamos adentrar agora do material em PDF, que é a dissertação do professor Valdo Nóbrega. Só um minuto enquanto eu troco o material. Só um minuto. Enquanto isso, vamos fazer uma leitura, por favor, do material que está projetado. Ok, já fizeram a leitura. Então, ainda sobre o sistema articulatório, a gente já estudou o primeiro parâmetro que compõe, né, o sistema, que é as configurações de mão. Com relação à configuração de mão, a gente vê aí dois sinais, de mais ou menos, que está relacionado às mãos. Né? Então, a gente estudou as configurações de mão já estudamos também a orientação das mãos, o movimento, já estudamos também, já expliquei para vocês. Vamos ver agora o quinto, que eu vou explicar agora detalhadamente, que vão estar relacionados aos movimentos mínimos. Que movimentos mínimos são esses? São, por exemplo, o sinal para namorar. Observem esse movimento. Esses movimentos que são realizados pelos dedos, tá certo? Dentro de cada... Não é necessariamente com relação às configurações de mão. A gente está falando agora com relação aos movimentos realizados pelos dedos. Tá bom? Constitui também um parâmetro. Sinal de amanhã.
Observem. Também o sinal de fácil. Mais um exemplo seria, deixa eu ver, água. Observem este movimento mínimo do dedo. Como vocês podem ver nesses exemplos, nós estamos tratando de movimentos mínimos, né? Pequenos movimentos que acontecem. Leiam, por favor. Certo? Então, nós já falamos de 5 parâmetros, estamos no 6º. Né, tratando dos movimentos, e vamos ver neste momento os movimentos repetidos, né, que acontecem mais de uma vez. Por exemplo, né, um exemplo de movimentos repetidos. Vejamos, estudar. Né, tem mais de um movimento, né, o mesmo movimento que acontece várias vezes. O mesmo acontece para o sinal de pesquisar, pesquisa. Também o sinal de conhecer, observem a repetição do movimento. Também o sinal de legal, bacana, tem este movimento repetido. Ok? Mais um exemplo, né? Agora vamos indo para os movimentos simultâneos. Eles acontecem no mesmo momento, né? Por exemplo, o sinal de família. Observem. Sinal de pronto. Ambas as mãos se movimentam de forma simultânea, percebem? Outro também seria, mais uma vez, o sinal de estudar. O sinal de casa também pertence, né, aos movimentos simultâneos. Mais um exemplo seria, deixa eu ver, vender. Observem. Vender. Ok? Compreenderam bem? Todos esses exemplos, né, nós tratamos dos movimentos simultâneos. Tá? Quando ambas as mãos atuam simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo. Em 7º, nós vamos ver outros exemplos. 8º, na verdade, agora, tratando da direção do movimento. Né? Já expliquei antes para vocês a direção do movimento. Né? Em 9º, nós também já tratamos, né, referente ao contato. Vamos para o 10º. As expressões não manuais, isto é,
as faciais e corporais. Também já expliquei. Ok. E agora, vamos falar um pouquinho sobre simetria. Do que se trata? Observem o sinal de justiça, julgar ou julgamento. Ambas as mãos com a mesma configuração de mãos, sinalizando ao mesmo tempo, né? Assim como o sinal de discutir ou política. Também o sinal de bicicleta é um exemplo de simetria. O sinal de brincar, brincadeira. Ambas as mãos, né, estão da mesma forma. É um movimento simétrico e contém simetria. E por fim, né, o 13º é a dominância. Deixa eu ver um exemplo. Acabar. Observem como acontece o movimento. Existe uma mão, né, principal que inicia o movimento. Também o sinal de curso. A mão que está em C, ela é a mão dominante, né? A outra é uma mão de base, né? Uma mão passiva. Então, a dominância trata-se quando uma mão, né, tem esse caráter principal de dominar. Também no exemplo de prática, no sinal também de educado, como já vimos, existe uma mão dominante e a outra passiva. Compreendem? Todos estes elementos que eu venho mencionando para vocês compõem o sistema articulatório. Tá? E aí são várias as características, são 13 parâmetros, tá? E aí, né, vamos observar mais alguns itens. Observem o sinal ilustrado no slide. Estes elementos, né, esses 13 parâmetros que eu trouxe para vocês, estão de acordo com os sinais. É o que a gente vai ver agora. Né? Por exemplo, se ele acontece com uma ou com as duas mãos, né? No caso do sinal de banana, acontece com as duas mãos, tá? Então, aí é representado como positivo. Vejam, positivo para mãos, ambas as mãos. Em segundo, esse segundo item. A configuração de mãos. Observem. A forma como o sinal é realizado. Então, nós temos também positivo para a configuração de mãos.
Em terceiro, o movimento. Como eu venho falando, né? O movimento realizado neste sinal. Ele também está presente, não é? Então, temos o mais também. Para sig, também. A direção, né, a orientação das mãos, esse mais OR. Nós temos a direção para baixo e para cima. Por isso que também está positivo, né? Está presente a orientação de mãos. O movimento repetido nós também encontramos neste sinal, no sinal de banana. Por isso nós temos mais MR, movimento repetido. Também temos mais dir, né? Direção. O contato também existe. Observem mais uma vez na realização deste sinal. Por isso, né, está positivo, né? Mais CO, contato. E também temos o mais dom, né? De dominância. Esta mão serve de base e a outra mão é a dominante. Por isso, mais uma vez, temos mais DOM. E aí, nós temos, como vocês podem ver abaixo, alguns itens que estão negativados, né? Isso porque eles não condizem com este sinal. Por exemplo, este movimento, observem. Ele não é o mesmo movimento representado no sinal. É o movimento mínimo que a gente viu agora há pouco. Não está presente no sinal de banana. O movimento simultâneo, né, quando ambas as mãos atuam ao mesmo tempo, né, com o mesmo movimento, também não condiz com o sinal de banana, já que temos uma mão que está passiva, né, que está parada, e também são configurações de mãos diferentes. Cada mão tem a sua configuração. Por isso, né, movimento simultâneo, MS, está negativado. O mesmo acontece para as expressões faciais, EF. Ao realizarmos o sinal de banana, a gente não tem uma expressão facial e corporal. Por isso, utilizamos o menos, né, o negativo, neste elemento. Compreendem? Tanto para a expressão facial, quanto para a expressão corporal. E agora, em se tratando de simetria, SI, são configurações de mãos diferentes no sinal de banana. Então, não é um sinal simétrico. Por isso, utilizamos, mais uma vez, o sinal de negativo. Porque no caso é um sinal que vai estar se adequando a esse sinal, tá certo? Então é importante, por isso da importância, né, do sistema articulatório dentro do campo da signética, né? Como a gente já vem estudando
por exemplo, ao longo das aulas, e também quando vocês estudam, né, a língua portuguesa, o campo dos sons, né, da fonética, por exemplo, o R, né, ele, ele vai se adequar, né, ao mais, ao menos, então é próprio também do campo da língua portuguesa, né, relacionado aos sons, o campo da fonética e da fonologia da língua portuguesa, que a gente traz, né, para o estudo das línguas de sinais, mas numa outra perspectiva. Então, continuando a nossa aula, ainda falando também do sistema articulatório, ou melhor, finalizando, né, os estudos relacionados ao sistema articulatório, a gente já estudou, né, as 13 categorias relacionadas a esse sistema, a gente passa agora para o sistema espacial, tá bem? Então, lembrem que quando a gente estudou lá os movimentos, né, a gente estudou do campo da direcionalidade, da orientação da mão também, a gente fez essa análise. Esses sinais, eles podem, né, as unidades mínimas, eles podem relacionadas para cima, para baixo, para frente, para trás, né? E vai indicar a direção. Então, por exemplo, para vertical, né, superior, inferior, que vai estar dentro também da categoria relacionada à posição. Então, de ordem superior, inferior. Então, por exemplo, né, da cintura para baixo, vai estar relacionado a sinais que são feitos nessa parte inferior, superior, acima, e também a parte do meio, que seria a parte média. Né? E dentro da questão espacial, né, também o espaço neutro, como vocês já conhecem. Então, por exemplo, o sinal televisão. Esse sinal ele é feito em que ponto de articulação? Né? Então, ele é feito no espaço neutro. O sinal para aprender. Onde é o ponto de articulação? Né? Ele é feito no campo superior. A unidade mínima, né, desse sinal, se a gente for estudar a fundo, vai ser, né, o espaço superior, que também pode ser de ordem vertical ou horizontal. Então, por exemplo, o sinal para avião. Se a gente vai estudar a unidade mínima dele relacionada à posição, a gente vai ver que ele é um sinal também feito na região superior, com movimento na horizontal. Um outro sinal, o sinal para gostar, ele é feito na região média, né, no médio. E todos esses sinais que eu estou colocando, né, eles pertencem à categoria do sistema espacial. Então, essas duas categorias, né, eu já trouxe aqui para vocês, dois sistemas. E a gente vai estudar agora. Só um minuto. Observem essa tabela. É importante que haja, né, com relação à classe desses sinais, né, uma ordem de direção, de posição, de movimento, de sequência, de sinal. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, o sinal avisar, com relação à direção, esse sinal ele é feito para frente e na horizontal. Quando a gente parte para a posição, esse sinal ele é feito superior, também na horizontal.
Com relação ao movimento desse sinal, seria um movimento retilíneo. Com relação à sequência, ele se categoriza como sinal unidirecional. Observem que o movimento desse sinal ele possui apenas uma única direção, logo, um sinal unidirecional. Certo? Então, um outro sinal, por exemplo. Observem, né, estou avisando uma questão da intensidade. Se eu enfatizo, né, se esse sinal ele muda, né, por conta de uma intensidade dele, talvez, a gente vai ver que a sequência dele pode ser alterada, né? Ele passa a ser um sinal, por exemplo, bidirecional. Então, a gente pode ver que, às vezes, a depender do contexto, da intensidade, né, esses sinais eles sofrem alguma alteração que vai estar relacionada à ordem, por exemplo, sequencial dele. Vamos agora para o sinal gostar. Então, o sinal para gostar, qual a direção dele? Rotação. Com relação à posição, então seria nessa região do corpo, então médio. O movimento seria circular. E a sequência seria bidirecional. Que observem que eles possuem, né, uma repetição de movimento, vamos colocar assim. Ok? Tá claro? Então, tudo que a gente está estudando, pessoal, até agora, nesse primeiro momento aqui que a gente entrou, né, está sendo de ordem do sistema espacial. Então, o último sistema que a gente vai estudar, né, vai ser o sistema perceptual. Posteriormente, eu vou organizar um vídeo que vai estar focado, né, nesse assunto relacionado ao sistema perceptual, certo? Porque, no caso, ele é um sistema um pouco mais complexo e vai estar relacionado muito à questão da ordem intersemiótica, vamos colocar assim. Então, com relação à classe, né, desse sistema perceptual, então, ele tem a ordem de qualidade, de frequência, de reduplicação, de modificação, que vai estar com relação à questão da alteração, né, de uma unidade mínima por outra. A classe de ordem sincrônica, a sincronia, e a invariabilidade. Então, são 6, né, classes que pertencem ao sistema perceptual, que posteriormente eu vou fazer um vídeo para esclarecer melhor esse sistema. Observem esse sinal, por exemplo. Vejam o sinal televisão. Caso queira enfatizar, né, talvez o tamanho dessa televisão, né, essa enfatização, né, do tamanho de ter aumentado, né, ou de ter diminuído, né, vai estar relacionado à ordem, por exemplo, de qualidade, né, então para mais ou para menos, né, que nesse contexto, por exemplo, seria relacionado, por exemplo, as polegadas, né, da TV. Tá bem?
Vejam um outro sinal. Árvore. No caso, seria uma única árvore, né, representado como, né, negativo. Agora, se são muitas árvores, né, como se fosse uma floresta, observem que tem uma marcação de expressão no manual, tá certo? Que vai estar relacionado à classe de frequência, de ordem positiva. Observem que tem uma marcação de muitas árvores nesse espaço. Tem uma duplicação desse sinal. Então, o sinal trabalhar. Esse é o sinal, entre aspas, dito normal. Agora, observe esse sinal. A gente já tem aí esse sinal composto por duas unidades, tanto de tempo e de duração, né, de ordem positiva, porque nesse caso existe, né, uma enfatização de muito trabalho. Mais um exemplo. Então, o sinal para casa, né? O sinal para casa, normal. Agora, a repetição, né, desse mesmo sinal várias vezes é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o sinal para árvore, né, e floresta. Nós temos aí uma duplicação de sinais para a constituição de outros, de um outro sinal. Vejamos mais um exemplo. Observem esses dois sinais. O sinal para viajar, viajar. E observe esse outro sinal para viajar. Nesse contexto, a gente tem aí uma modificação dentro do sistema, né, perceptual, que vocês observam que vai ser descrita por conta da modificação de uma unidade mínima nesse contexto. Deixa eu pensar aqui em um outro sinal. Deixa eu lembrar. O sinal para verde. Observe esse sinal verde e esse sinal verde. Por que isso acontece? Né? Por conta de uma modificação de uma unidade mínima, né? Que nesse caso vai ser a configuração de mão, por exemplo. Uma ou duas unidades mínimas, perdão. Então, por exemplo, um outro sinal. Uns utilizam o sinal par branco, né, dessa forma, passando no braço. Outros utilizam branco como se fosse, né, o sinal para leite. Né? Então, aqui, por exemplo, em Pernambuco eu uso muito esse sinal. Mas em São Paulo já se usa muito esse, né, o sinal para cor branco. Aqui no Pernambuco se usa mais para leite esse sinal, né? Então são modificações dentro do sistema perceptual que a gente analisa com base na modificação de uma ou mais unidades mínimas. Em se tratando da sincronia, observem o sinal de trabalho, né? Normalmente a gente sinaliza dessa forma,
mais podemos trazer essa intensidade, né? Essa sincronia dessa forma. Também o sinal de televisão. Por isso, está representado aí, como vocês podem ver, com um sinal positivo para sincronia. Observem o sinal de avisar, né? Eu aviso alguém, alguém me avisa. Este movimento, né? Esta orientação. Também, só um minuto. Ensinar, me ensinar, né? A direção muda, né, para frente, e aí com o sinal de negativo, né, é sinalizado normalmente. Quando muda, né, essa direção, direcionalidade, é utilizado com o sinal positivo. E aí, mais uma vez, esses elementos, né, eles pertencem ao sistema perceptual, tá? É uma pesquisa que vem sendo pesquisado, né? Essas maneiras das pessoas se expressarem. E aí, né, vem rendendo várias pesquisas monográficas, né? Existem o filme da Ellen, por exemplo. Desculpa. Existe uma tabela no Excel que vem colocando estes elementos. E aí, né, futuramente podem novas pesquisas surgirem nesse âmbito, né, detalhando esses elementos, trazendo essas novidades com mais detalhes. Neste momento, eu gostaria de saber as dúvidas de vocês. Vamos lá? Esse é o momento dedicado para vocês perguntarem. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Estarei respondendo a todas. Compreenderam bem, gente? José Inácio. Isso. Conseguem me ver? Sim, o professor responde. Agora estou te vendo. Boa noite. Tudo bem? Estão me vendo? O Rodrigo sinaliza que sim, o professor também. Desculpa, eu pensei que tinha travado. Professor, compreendi bem, né, sua explicação sobre a dissertação do Nóbrega. E é uma sequência, né, do módulo 1, a gente iniciou, agora no módulo 2, estamos continuando com a dissertação do Nóbrega, não é isso? O professor responde que sim, você tem razão, estamos no módulo 2. E agora a gente vai estar focando, Inácio, na signética, tá bem? Nas características da signética. Esse será o objetivo principal do segundo módulo, e aí adentrando um pouco mais na dissertação do Nóbrega. No módulo 3, a gente já não vai mais trabalhar com este autor, tá bom? A gente vai trabalhar com outras teorias de outros pesquisadores, ok? E aí eu acredito que futuramente, Inácio,
no doutorado dele, né, do Nóbrega, ele vai estar produzindo um pouco mais sobre a sigmanologia e suas características, tá? Na língua de sinais. Eu acredito que ele vai dar continuidade a estas pesquisas, tá bem? E aí eu fiz uma busca ativa de vários materiais, de várias teorias, para estar compondo o módulo 3, tá? E eu espero que vocês aproveitem para fazer essas leituras. Mais alguém? Estão todos quietos? O Rodrigo está sinalizando que a aula foi maravilhosa, muito rica em detalhes, e aí tá todo mundo compreendeu muito bem, deve ser isso. Então, agora deixa eu trazer alguns avisos. Hoje, né, a gente teve esse momento expositivos e nós teremos, né, no segundo módulo, a segunda atividade, né? Teremos uma atividade que é a segunda, pensando a disciplina. Ela é composta por 10 questões, para que vocês estejam respondendo, e vale, né, até 100 pontos. Esta atividade irá fechar dia 24, então eu acredito que é um bom período para vocês estarem respondendo. Dia 24 de janeiro, tá? É o prazo final. E na próxima segunda-feira, né, vamos manter o horário às 7 horas da noite. Nós iremos nos encontrar novamente, né, para dar início à discussão do terceiro módulo, sobre as características, né, da sigmanologia. Vamos adentrar este âmbito, ok? Na próxima segunda-feira, às 19 horas. Agradeço imensamente aos intérpretes desta noite por estarem expondo, né, a explicação. Gratidão. Também agradeço a participação de todos os alunos, muito obrigada. Espero que vocês tenham ficado com mais vontade de continuar aprendendo um pouco mais sobre essa área. Eu gosto muito, né? Espero que 2022 seja um ano muito feliz, né? Muito proveitoso para todos nós. E, né, nos encontramos segunda-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau, gente.